No vídeo de hoje vamos trazer a análise da ISA-CETEP, a Transmissão Paulista. Empresa que tem sido tradicional pagadora de dividendos, apresentou aí um dividendo menor nos últimos anos. Vamos avaliar o seu último resultado apresentado aí no primeiro trimestre de 2023, verificar os seus principais números, a sua maior preocupação e comparar com outras empresas do setor elétrico. Confira isso e muito mais em nosso vídeo. Se o vídeo ajudar em seus estudos, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. Trazendo rapidamente a composição acionária, a 89% das ações ordinárias estão em posse da ISA Capital do Brasil, empresa aí subsidiária de uma empresa colombiana de energia. Já as ações preferenciais, a gente tem uma participação grande das centrais elétricas brasileiras, Furnas, né? E uma parcela grande em circulação no mercado. Trazendo agora os resultados anuais da empresa, a gente percebe que apesar do aumento da receita em 2021 e 2022, a gente teve queda no lucro do líquido em relação ao de 2020. Em parte, isso se deve aí ao processo de reperfilamento da receita anual permitida das transmissoras. Essa estratégia foi adotada aí visando reduzir o impacto aí das medidas sanitárias, né? No custo geral ali do consumidor. Então a empresa teve uma perda localizada. Já nos resultados trimestrais, a gente percebe o crescimento das receitas e do lucro líquido. Então, nos primeiros trimestres, e um bom resultado para 2023 é que seu lucro líquido foi maior aí do que 21 e 22. Então, um resultado positivo, apesar dessa queda anual que a gente enxergou aí nos últimos 2 anos. Em termos de resultados, a gente tem aí 40% da rede básica do sistema existente, RBSE, o contrato 59/2001, 37%, quase 19% com contratos licitados. Em termos de dividendos, a gente tem um comportamento aí bastante curioso, que é uma empresa que apresentou bons dividendos em alguns anos, até a sua média nos últimos anos tem sido uma média razoável de dividendos, mas a gente percebe aí que houve uma queda significativa em 2022 e 2023 ela já sinalizou pelo menos com um pagamento aí de dividendos, recuperando um pouco aí do seu dividend yield. Mas a queda foi bastante importante aí para a empresa e a gente tem os motivos aí dessa queda, vamos ver mais adiante. Esse é o perfil de dívida da empresa, então a gente saiu aí de um patamar de pouco mais aí de 3,5 mais ou menos para quase 9 bi de dívida, então o crescimento de dívida foi importante na empresa. Mesmo a dívida líquida, ela saiu de um patamar aí de 2,5 foi para cima de 7 bi, então é um crescimento bastante relevante se a gente pegar uma janela de somente 4 anos. Então, a dívida líquida e calculada até pelo método do BNDES é 2,74%. A gente tem um fator aí importante que é a indexação ao IPCA, grande parte dela, né, mais da metade indexada ao IPCA. E tivemos ali em termos de custo médio de 12,2% ao ano e um crescimento de 8% na dívida. Apesar disso, a empresa mantém o seu grau de investimento, né, informado ali no seu resultado financeiro. Então, um ponto de bastante atenção é esse custo da dívida aí da empresa, né, que essa dívida está sendo usada para fazer os investimentos que ela precisa. Então, precisamos acompanhar a evolução dessa dívida para ver se ela vai se tornar algo muito mais preocupante do que já é. Ela já está num ponto aí importante, né, em termos de relação dívida-EBITDA,
Então, o investidor de transmissão paulista deve se preocupar com esse ponto. O valor patrimonial tem apresentado crescimento nos últimos anos. A gente percebe, esse gráfico aí está bem tranquilo em termos de crescimento de valor patrimonial. No gráfico de fluxo de caixa, eu gostaria de chamar a atenção do fluxo de caixa operacional, que é a linha azul. Depois de uma certa estabilidade de 18 até 2020, o fluxo de caixa operacional apresentou uma ligeira queda. Junto com essa queda, a gente teve um aumento, principalmente em 2021, das atividades de investimentos. E com isso aí a gente teve uma queda aí no seu valor de caixa. Caixa que tinha sido feita em 2020, né, foi praticamente aí todo gasto aí consumido com essas atividades de investimento. Então esse é o histórico de caixa da empresa. Já a relação preço-lucro, ela ficou oscilando entre 4 e 8, como podemos perceber aí nesse horizonte recente de variação. E vamos comparar agora a Transmissão Paulista com outras empresas da área do setor elétrico. O seu dividend yield acumulado é 4,5, é um dividend relativamente baixo, né? Se a gente comparar aí, por exemplo, com CEMIG e Taesa especialmente, que é outra transmissora de energia, ela está com um dividend yield bastante elevado nesse momento. A sua relação preço-lucros é a mais baixa desse grupo aí de empresas da área do setor elétrico. Já o preço EBIT fica em patamar intermediário, perdendo aí para a CPFL Energisa. O PSR dela é o segundo pior do grupo, perdendo para a Taesa, ganhando, né, somente da Taesa. A relação preço-valor patrimonial é o segundo melhor, perde para a Eletrobras. E as suas margens são margens interessantes quando a gente olha empresas que são empresas mais integradas, como Eletrobras, CPFL, CEMIG, mas são margens menores do que a Taesa, que é outra empresa que ela é praticamente puramente transmissão também. Então, comparando somente as transmissoras, a gente percebe aí que a margem, apesar de ser mais alta, ela perde para a Taesa. Esse é o histórico de preço da ação. Então, em 2013 e 2014 ela estava negociada aí abaixo de R$ 10 e depois de uma subida ter chegado próximo a R$ 30, desde então, aí, início de 2020, ela tem perdido um pouco de valor. O cálculo do valor intrínseco, a gente tem ali que a ação está sendo negociada em um patamar bem abaixo ainda do seu valor intrínseco calculado pela fórmula de Graham. As projeções dos analistas apontam aí para uma valorização em média, uma valorização pequena em relação ao preço atual da ação. E em termos de recomendação, a gente tem 29% compra, 57% neutro e 14% venda. Esse é o resumo da recomendação dos analistas da ação. Agora trazendo as informações divulgadas recentemente pela empresa na sua apresentação de resultados, a gente observa aí um crescimento importante em termos de CAPEX nos últimos anos e por conta disso a empresa tem aumentado a sua dívida, ou seja, ela está investindo esse dinheiro, buscando aí uma rentabilidade futura. E entre 2023 e 2027, a empresa tem 10 bilhões de reais em investimentos previstos. É um volume bastante grande para a empresa. Com isso, a empresa espera ali o crescimento da sua RAP, né? Então, ela tem uma RAP potencial aí relevante. E com isso ela espera aumentar o seu lucro futuro até para pagar esses financiamentos que ela tem tomado. Comparando aí o ciclo anterior com o ciclo atual da RAP, a gente observa que teve uma correção importante do IPCA e os novos projetos aparecendo ali como fatores relevantes também para o aumento aí da sua RAP nesse ciclo atual.
E por conta disso, trazendo uma notícia recente aí da Infomoney, questionando até, né, se a empresa vai conseguir cumprir aquilo que ela está prometendo, em que a empresa pretende participar de mais leilões, ou seja, arrematar mais lotes de distribuição de energia, né, de transmissão de energia, investir, continuar mantendo esse nível de projetos aí, que é um nível bastante relevante, e manter o pagamento de dividendos. A questão é se a empresa vai conseguir cumprir essas três áreas ali que ela está prometendo, que vão demandar aí recursos importantes da empresa, né? E aí uma segunda notícia também que a gente tem aí uma lista aí de próximas licitações na área de transmissão de energia e provavelmente tanto Transmissão Paulista quanto Taesa devem entrar aí nesses lotes. E finalmente vamos trazer os pontos positivos e negativos para investimento nas ações da Transmissão Paulista. Do lado positivo, a gente teve crescimento no lucro e receita em 2023, mesmo após o reperfilamento das suas tarifas. Tem um bom patamar de dividendos médio, apesar de ter uma certa irregularidade em termos de pagamentos, e investimentos crescentes para receitas futuras. Inclusive, a empresa está já colhendo parte desses frutos, né, com aumento aí relevante em termos de receita anual permitida. Do lado negativo, a gente tem a dívida crescente nos últimos anos. Os indicadores de preço estão em patamares intermediários no momento, né? Então não são indicadores tão interessantes assim. E as margens são boas, mas menores do que a Taesa, que é outra empresa que é 100% transmissão, né? Então, na comparação direta, ela perde nesse momento nesses indicadores para a Taesa. E se o conteúdo apresentado no vídeo trouxe alguma informação adicional, te ajudou em seus estudos, fique à vontade para compartilhar o vídeo e curtir. E se não for inscrito ainda, tem vários outros vídeos no canal e verifique ali, com certeza irá encontrar algo interessante e fique à vontade para se inscrever no nosso canal.